Meu nome é Nathalie e eu tenho 18 anos. No dia que completei 18, entrei no fórum, paguei $150 e legalmente apaguei o sobrenome do meu pai de todos os meus documentos. Ele deixou minha mãe quando eu tinha 6 anos, se casou com uma mulher que passou 12 anos me fazendo sentir que eu não pertencia a lugar nenhum e quebrou todas as promessas que fez. Na minha formatura, a esposa dele disse algo tão cruel bem na frente de todo mundo que deveria ter me destruído. Mas não destruiu. Me libertou. Depois que o juiz assinou a ordem, eu enviei uma última carta para meu pai. 3 palavras. Apenas 3. E essas 3 palavras o quebraram de um jeito que o silêncio dele nunca conseguiu. Se você está assistindo, se inscreve e me conta de onde está assistindo. Agora, deixa eu te levar de volta para o verão em que eu tinha 6 anos. A noite em que meu pai fez uma mala e disse que voltaria na sexta-feira. Eu tinha 6 anos, estava na varanda da nossa casinha em Ridgewater, Missouri. Uma cidade pequena. Pequena demais para ter um target, grande demais para todo mundo cuidar da própria vida. No quintal da frente tem um balanço de pneu que meu avô Walter construiu antes de eu nascer. A corda está desgastada, mas ainda aguenta. Meu pai está carregando uma mala azul marinho até o caminhão. Lembro da cor porque perguntei se ele ia acampar. Volto na sexta, Nath, ele diz. Ele se agacha, segura meu rosto com as 2 mãos e beija minha testa. A sexta-feira chega. A sexta-feira passa. Ele se muda para um apartamento a 40 minutos a leste, do outro lado da linha do condado. Perto o suficiente para dirigir, longe o suficiente para ter desculpa de não aparecer. Minha mãe não chora na minha frente. Ela coloca o uniforme, vai para o hospital no plantão da noite e volta às 6 da manhã com olheiras tão escuras que parecem pintadas. Mas eu ouço ela através da parede do quarto todas as noites por 2 semanas. O som é baixo, abafado, como se ela pressionasse o rosto no travesseiro para eu não perceber. Mas eu percebo. A vovó Ruth se muda na mesma semana. Ela traz sua frigideira de ferro, os óculos de leitura e um cobertor que fez com as camisas de flanela antigas do meu avô. Ela cozinha o jantar, dobra a roupa, me leva para a escola. Não fala muito sobre meu pai, só diz uma coisa: seu papai te ama, querida. Ele só esqueceu como mostrar. Eu acredito nela. Aos 6 anos, você acredita nas avós como acredita na gravidade. Sem questionar, sem prova. Eu ainda não sabia o nome da mulher que mudou tudo. Mas eu aprenderia logo. O nome dela é Diane Caldwell. Ela se torna Diane Caldwell Meyers num sábado de outubro, quando eu tenho 7 anos e meio. O casamento é pequeno. No quintal da casa dos pais dela, no bairro bom da cidade, o lado com caixas de correio de tijolo e os caminhões de serviço de jardinagem estacionados toda terça-feira. Eu uso um vestido amarelo que minha mãe escolheu. Minha mãe não vem. Ela me deixa no fim da garagem e diz: divirta-se, querida. Vou te buscar às 8. Diane sorri para mim durante a cerimônia. Depois, ela pega minha mão e se inclina até ficarmos cara a cara. Agora vamos ser uma família, Nathalie. O perfume dela lembra gardênias. A mão é firme. Eu quero gostar dela. Tento. Aquela noite, depois do bolo, dos brindes e dos fogos de artifício, estou sentada nos degraus da varanda esperando os faróis do carro da minha mãe. A porta da tela está entreaberta e ouço a voz de Diane na cozinha. Ela pode visitar o Greg, mas não todo fim de semana. Precisamos do nosso espaço. Ela é minha filha, Diane. E eu sou sua esposa. Estamos construindo algo novo aqui. A Linda dá conta dela. A menina está bem. A menina, não a Nathalie. A menina? Meu pai diz algo que eu não consigo ouvir. Um murmúrio baixo, a voz que ele usa quando não quer brigar. Depois, nada. Só o tilintar de pratos. A partir daquela noite, as visitas começam a diminuir. Todo fim de semana vira um fim de semana sim, outro não. Fim de semana alternado vira uma vez por mês. Uma vez por mês viram quando der. E quase nunca dá. Diane nunca diz a não traga ela. Ela diz a vamos focar em nós. Ela diz a Linda dá conta.
Ela diz: só quero o melhor para todo mundo. Todo mundo, menos eu. É assim que 12 anos de promessas quebradas se parecem quando você anota tudo. Começo a ter um caderno aos 8 anos. Um caderno de loja de dólar, capa marmorizada preta e branca. Eu não escrevo nele por raiva. Escrevo porque preciso de provas. Provas de que não estou imaginando coisas. Provas de que as promessas eram reais, que os cancelamentos eram reais e que o silêncio depois também era real. Página 1. Papai disse que viria ao meu recital de piano. 12 de março. Ele não veio. Página 4. Papai disse que me buscaria na véspera de Natal. 24 de dezembro. Ele ligou às 15 horas, deu um imprevisto. Página 9. Papai disse que ligaria toda quarta-feira. Ligou 3 semanas e parou. Página 14. Papai disse que me levaria para pescar no Cedar Lake, como vovô Walter fazia. Sábado, 8 de junho. Ele mandou mensagem às 7 da manhã. Diane não está se sentindo bem. Outra hora. Outra hora. Essa é a frase favorita dele. No mundo dele, outra hora nunca expira. Só se acumula até que nenhum de nós mencione de novo. A pensão chega todo dia 1º do mês. $743, depósito direto. Nunca atrasa. Meu pai se apega a esse número como se fosse um salva-vidas. Eu sei disso porque, uma vez, a amiga da minha mãe perguntou por que ele perdeu minha peça da escola. Ele respondeu: eu cuido dela. Confere o extrato bancário. Dinheiro no lugar de presentes. Essa é a matemática dele. Vovó Ruth me observa preencher o caderno numa noite. Ela não lê. Só me olha por cima dos óculos e diz: você está fazendo a contagem, querida? Estou acompanhando, respondo. Ela assente. Bom. Uma mulher sempre deve saber exatamente onde está. Naquela época eu ainda não sabia que esse caderno, todo amassado e manchado de café, comprado numa loja barata, seria a última coisa que eu precisaria antes de tomar a decisão que mudaria meu nome e minha vida. Eu tinha 12 anos na última vez que comi o jantar de ação de graças na casa do meu pai. Diane era quem organizava. Ela era boa nisso. A mesa estava posta com guardanapos de pano, cartões de lugar escritos em caligrafia cuidadosa, e o peru dourado parecia pronto para foto no Instagram. Os amigos dela estavam lá, os pais dela, um casal da igreja deles. Quando entro, Diane me apresenta a uma mulher que eu nunca tinha visto. Essa é a filha do Greg, ela diz. Pausa. Do antes. Não Nathalie. Não minha enteada. A filha do Greg do antes. Como se eu fosse um móvel deixado pelo morador anterior. A mulher sorri educadamente e segue em frente. Na mesa, não havia cartão com meu nome. 14 cadeiras, 14 cartões, 14 nomes na caligrafia cuidadosa de Diane. O meu não estava lá. Eu puxo uma cadeira dobrável da garagem e encolo entre meu pai e a parede. Meu prato fica pendurado, metade fora da mesa. Meu pai vê. A mandíbula dele se fecha. Ele abre a boca: Diane, talvez possamos. Tá tudo bem, Greg. Ela nem olha para mim, focada no molho de cranberry. Não se importa. Eu como, termino meu prato e lavo a louça. Depois vou para o corredor e ligo para a vovó Ruth. Vem me buscar, vovó. Ela não pergunta por quê. Só diz: 15 minutos, querida. No carro, Ruth não pressiona. Dirige com uma mão no volante e outra na minha. Paramos na lanchonete da Ruth 9 e dividimos um pedaço de torta de abóbora. A garçonete me chama de querida e enche o café da Ruth 2 vezes. Você não precisa conquistar um lugar na mesa de ninguém, Nathalie, diz Ruth entre uma mordida e outra. Você já tem um na nossa. Aquele ação de graças foi a última vez que pisei na casa da Diane em um feriado. Eu não anunciei nada. Simplesmente parei de ir. No ano em que completei 14 anos, meu pai esqueceu meu aniversário. Não esqueceu como quem esquece de comprar leite, esqueceu como quem esquece casualmente o nome de alguém que já conheceu, sem perceber até alguém apontar. Chega 28 de julho e passa. Sem ligação, sem cartão, sem mensagem, nada.
No dia 31 de julho, 3 dias atrasado, meu celular vibra. Uma mensagem do meu pai: desculpa, Nath, semana louca. Feliz atrasado. 2 palavras: feliz atrasado. Como se eu fosse uma colega de trabalho que ele mal conhece. No mesmo mês, eu encontro as fotos. Diane as posta no Facebook. Uma galeria chamada Nossa Pequena Família. Greg, Diane e os amigos em um churrasco. Greg e Diane em um gala de caridade. Greg segurando o bebê de um vizinho, sorrindo. 12 fotos. Eu passo por todas. Não estou em nenhuma. Nem em uma. Nossa pequena família. Nossa. Eu me sento na cama e olho para o sobrenome Meyers no meu crachá da escola, Nathalie Meyers. Digo em voz alta e espero ouvir alguma coisa. Reconhecimento, pertencimento, orgulho, qualquer coisa. Tudo que escuto é o nome de um homem que esqueceu meu aniversário e só percebeu 3 dias depois. Naquela noite, a vovó Ruth me encontra na varanda, com meu crachá da escola na mão. O que você está olhando? Meu sobrenome. Ela se senta ao meu lado, sem pressa. Ruth, pergunto, seu sobrenome alguma vez já pareceu pesado? Ela pensa por um instante, de verdade. Um nome só pesa o quanto pesa a pessoa que te deu, querida. Se a pessoa fez ele leve com amor, com presença, você carrega fácil. Se não, ela dá de ombros, então é só esperar. Depois daquela noite, toda vez que alguém me chamava de Nathalie Meyers, eu sentia isso, a espera. A mensagem chega numa terça-feira à tarde, em novembro. Tenho 16 anos e estou no caixa da livraria da Mr. Speton depois da escola. Meu celular acende em cima do balcão. Pai, você agora tem um irmão. Thomas Gregory Meyers, 7 libras 4 onças, mãe e bebê estão bem. Mãe e bebê, ele quer dizer Diane e o bebê. Mãe. Fico olhando para a tela tempo suficiente para Mr. Speton notar. Tudo bem, Nathalie? Tudo, digo. Coisas de família. Apago a mensagem e volto a organizar os livros. Naquele fim de semana, Diane liga para Ruth. Não para Linda, não para mim, mas para Ruth, para dar a notícia direito. Ruth escuta, parabeniza e desliga. Depois, senta-se comigo à mesa da cozinha. Diane chamou o Tommy de filho número 1, Nathalie. Ela usou a palavra número 1. Eu deixo isso entrar. Como se eu fosse um rascunho. Como se os 12 anos antes do Tommy fossem uma tentativa que não contava. Eles podem chamá-lo do que quiserem, vovó. Podem, mas você esteve aqui primeiro, e nada muda isso. Eu não visito o bebê. Não sou convidada ao hospital. Meu pai não pergunta se quero conhecer meu meio-irmão. Ele manda uma mensagem e segue em frente, do mesmo jeito que segue em tudo que envolve a mim, rápido, limpo, sem olhar para trás. Naquela noite, abro meu laptop e digito 4 palavras na barra de busca: como mudar legalmente seu nome aos 18. Não estou com raiva. Só curiosa, do tipo de curiosidade que aparece quando você procura uma saída de um lugar que começou a parecer pequeno demais. Leio os resultados, anoto a taxa do tribunal. Fecho a aba. Abro meu caderno, aquele da loja barata, página 36, e escrevo: taxa do tribunal, $200. Preciso de 8 turnos na livraria. Quero parar um instante aqui. Se você já olhou uma foto de família e percebeu que não estava nela, não porque estava atrás da câmera, mas porque ninguém pensou em te incluir, então sabe exatamente como isso se sente. Comenta aí se já passou por isso. E se essa história está batendo perto de casa, aperta o botão de escrever porque o que acontece na minha formatura é algo que eu ainda penso todos os dias. 2 meses antes da formatura, pego o telefone e ligo para meu pai. Não sei por quê. Talvez seja o último resquício daquela chama boba que carrego desde os 6 anos, aquela que sussurra, talvez desta vez. Talvez eu só queira ter certeza. Ele atende no 3º toque. Há uma TV tocando ao fundo. Eu escuto o Tommy balbuciando. Pai, a formatura é dia 14 de junho. Estarei lá, Nath. A voz dele é fácil, automática, do tipo que você usa quando concorda em comprar leite no caminho de casa. Você disse isso sobre o recital.
Pausa. A TV fica mais baixa. Isso é diferente. Prometo. Ok. Eu desligo e coloco o telefone sobre a mesa, virado para baixo. Não sinto esperança. Não sinto tristeza. Sinto aquela calma plana que aprendi a carregar quando se trata do meu pai. A calma de quem recebeu um bilhete de loteria que já sabe que não vai ganhar, mas compra mesmo assim, porque custa menos que a esperança. Lá embaixo, minha mãe arruma a bolsa de trabalho para o plantão da noite. Ela para na porta da cozinha. Ele disse que viria. Ele disse muitas coisas. Ela acena devagar e fecha a bolsa. Não pressiona. Passou 12 anos sem pressionar, sem falar mal do Greg, sem envenenar ninguém, apenas sendo silenciosamente os dois pais enquanto ele estava em outro lugar sendo nenhum. Parei de acreditar nas promessas do meu pai mais ou menos na mesma época que parei de acreditar na fada do dente. A diferença é que a fada do dente ao menos deixava algo debaixo do travesseiro. Naquela noite, abro o caderno. Página 41. 14 de junho. Formatura. Papai diz que vai estar lá. Deixo a linha abaixo em branco. Vou preencher depois. Dia da formatura. 14 de junho. Campo de futebol da Rigevater High School. Arquibancadas montadas em filas, cadeiras dobráveis na linha de 50 jardas para os formandos. O céu tem aquele azul lavado de Missouri, que parece que alguém deixou no sol tempo demais. Estou com minha beca e capelo, azul royal, borla dourada, sentada na terceira fila da seção dos formandos, em ordem alfabética pelo sobrenome. M. de Meyers. Não por muito tempo. Olho para as arquibancadas. Vovó Ruth está na quinta fila, com seu chapéu de domingo. Minha mãe está ao lado dela, de uniforme. Trocou de plantão com uma colega para estar aqui. Ruth já está enxugando os olhos, e a cerimônia ainda nem começou. Então eu o vejo, meu pai. Quarta fila, à esquerda. Ele veste uma camisa social que eu nunca tinha visto. O cabelo mais curto que da última vez que veio. Meu peito faz algo que eu não esperava. Um aperto. Uma dor que parece alívio e tristeza misturados em um nó que não consigo desfazer. Então eu vejo quem está sentada ao lado dele. Diane. Cabelo escovado, óculos de sol empurrados para cima da cabeça como uma tiara. Tome no colo dela, se mexendo numa camisa polo. Ela sorri, acena para alguém 2 filas abaixo no palco. Meu pai não veio sozinho. Trouxe a produção inteira. Viro de volta para o palco. O superintendente bate no microfone. O chiado atravessa o campo. Um garoto atrás de mim ri. Respiro fundo. Digo a mim mesma, ele veio. Isso já é alguma coisa. Mas ele trouxe ela. Isso é tudo. Qualquer coisa que aconteça naquele palco, qualquer jeito que chame meu nome pelos alto-falantes, já é um adeus. Eu só ainda não disse em voz alta. Nataliane Meyers. O nome sai pelos alto-falantes igual a todos os outros. Rápido, ensaiado, passando para o próximo antes que os aplausos acabem, mas eu escuto cada sílaba. Eu me levanto, ajeito a beca e caminho em direção ao palco. Top 10% da turma. A diretora aperta minha mão. O reitor me entrega a capa do diploma. Eu seguro firme, sorrio para a câmera que não consigo ver e olho para a plateia. Ruth está de pé, mãos sobre a boca, lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha mãe está ao lado dela, aplaudindo forte, com o crachá do hospital ainda preso ao uniforme. E do outro lado do corredor, meu pai também está de pé. Mãos juntas, aplauso lento, olhos fixos em mim. Isso é o que me destrói por dentro. Ele está de pé. Pela primeira vez em 12 anos, meu pai está de pé por minha causa. Por mim. Desço os degraus do palco e meu cérebro começa a fazer aquela coisa que eu odeio, a mesma que passei anos tentando controlar. Talvez eu estivesse errada. Talvez isso seja diferente. Talvez ele finalmente, chego na grama e ele está lá. Dá um passo à frente, abre os braços e me abraça. É estranho. Um braço rígido, o outro firme, como se ele tivesse ensaiado no espelho, mas a memória muscular se perdeu. Estou orgulhoso de você, Nath.
4 palavras. As 4 palavras que eu queria ouvir desde os 6 anos. Elas batem no meu peito como um soco. Fecho os olhos. Respiro seu cheiro. Loção pós-barba, café e algo desconhecido, talvez o detergente da Diane. Permito a mim mesmo aproveitar isso por 3 segundos. 5. Deixo as 4 palavras ficarem ali. Então Diane abre a boca. Uma mulher da nossa igreja, Mr. Langley, a que organiza as vendas de bolos, se aproxima com um sorriso. Diane, você deve estar tão orgulhosa dela. Diane segura Tommy no colo. O sorriso dela não chega aos olhos. Ah, eu não sou mãe dele. Greg tem história. Mr. Langley pisca, olha para mim, olha de volta para Diane. O ar ao nosso redor muda. Eu sinto isso. O som fica fino, como antes da tempestade, os insetos silenciam. Diane vira a cabeça levemente, só o suficiente para o grupo de pais atrás dela ouvir. E ela diz, você nunca foi realmente filha dele, de qualquer jeito. 8 palavras ditas como quem comenta sobre o tempo, casual, ensaiadas, como se tivesse guardado a frase para a audiência certa. Ninguém fala. 3 segundos de silêncio. Silêncio de verdade. Do tipo que engole tudo. Ouço o vento estourando a bandeira nos postes do gol. Ouço o chiado do microfone do palco. Ouço Tommy se mexendo. Olho para meu pai. Ele olha para o chão. É só isso. Nenhuma correção. Nenhum Andiane, para. Nenhuma defesa. Só os olhos dele caindo na grama, como um homem que decidiu que essa briga não vale a pena. A mesma decisão que ele tomou por 12 anos. Ruth já está ao meu lado. Sinto a mão dela no meu cotovelo, firme, quente, o abraço de uma mulher que me segurou mais vezes do que a gravidade. Vamos para casa, querida. Eu aceno. Não choro. Não discuto. Não olho para Diane, nem para meu pai, nem para Mr. Langley, nem para ninguém. Esperei 12 anos para que meu pai me escolhesse. Ele finalmente teve a chance ali, na frente de todo mundo, e escolheu o silêncio. O silêncio foi a resposta dele. E eu finalmente aceitei. Naquela noite, estou sentada na varanda dos fundos da vovó Ruth. Grilos, vagalumes piscando entre as árvores. O cheiro de madressilva e grama cortada, aquele tipo de silêncio que só pequenas cidades e a dor aberta demais conseguem criar. Ruth aparece com 2 copos de chá doce e se senta na cadeira de balanço ao meu lado. Ela não pergunta sobre a formatura. Não menciona Diane. Ela só senta, balança a cadeira e espera eu estar pronta. Me conte sobre o vovô Walter, eu digo. Ela sorri, aquele tipo de sorriso que vive na memória, não no momento. Ele era carpinteiro. Construiu esta casa com as próprias mãos antes da sua mãe nascer. Cortou cada tábua, martelou cada prego, levou 14 meses. E o nome Ashord, inglês antigo, significa ao atravessar entre os freixos, um lugar de passagem. Ela dá um gole no chá. Seu avô gostava disso. Dizia, uma travessia é onde você deixa uma coisa para trás e entra em algo novo. Viro a palavra na boca. Ashord, soa como raízes, como algo construído, não emprestado. Vovó, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Se o nome de alguém não parece mais ser seu, é errado deixá-lo ir? Ruth para de balançar a cadeira. Ela me olha, não com surpresa, não com pena, mas com reconhecimento, como se esperasse por essa pergunta há mais tempo do que eu estou viva. Um nome deve parecer um lar, Nathalie. Se não parece, você tem todo o direito de encontrar um que pareça. Ela não diz, abandone o sobrenome do seu pai. Não diz, pegue o nosso. Ela apenas abre uma porta e me deixa ver o que há do outro lado. Olho para os vagalumes. Em algum lugar na escuridão, os freixos de Walter Ashord ainda estão de pé. Na manhã seguinte, estou sentada na minha mesa e abro o laptop. A barra de busca pisca. Digito, como mudar legalmente seu nome aos 18 em Missouri. Desta vez, não fecho a aba. O processo é direto,
apresentar uma petição no tribunal de comarca, pagar a taxa, $150 no nosso condado, esperar de 4 a 6 semanas pela data da audiência, comparecer diante do juiz. Se não houver objeções e nenhuma razão legal para negar, o juiz assina a ordem. Depois, atualizar segurança social, carteira de motorista, registros escolares, novo nome, novos documentos, tudo novo. Não é necessária permissão de ninguém. Aos 18, é minha decisão e só minha. Abro meu aplicativo de banco, $31.247. Cada dólar ganho na livraria da Mr. Speton, $9,50 por hora. Organizando livros e trabalhando no caixa depois da escola. Suficiente para a taxa do tribunal, as atualizações de documentos e ainda sobra um pouco. Faço as contas. Meu aniversário é 28 de julho. Se eu apresentar a petição na semana do meu aniversário, a audiência deve cair no início de setembro, antes da orientação da faculdade comunitária. Eu iria para minha primeira aula com meu novo nome. Pego uma caneta e abro o caderno, página 43. Abaixo da longa lista de promessas quebradas e visitas canceladas, escrevo 2 palavras em letras maiúsculas cuidadosas: novo nome, Natalia Shord. Olho para elas. Digo baixinho para mim mesma. Não soa como vingança. Não soa como raiva. Soa como o nome de alguém que escolheu sua própria travessia. Fecho o caderno. Entre as páginas, há um pedaço de papel dobrado, em branco, daqueles que se arrancam de um bloco de notas. Ainda não sei o que vou escrever nele, mas sei que será curto. Algumas coisas só precisam de poucas palavras. 2 semanas depois da formatura, meu telefone toca. Pai. Quase deixo ir para o correio de voz. Quase. Mas há aquele fio teimoso, mais fino que seda de aranha, forte o suficiente para me fazer deslizar o dedo. Nath, sobre o que a Diane disse. Qual vez? Silêncio. Ouço a respiração dele pesada, como um homem carregando algo que não sabe como largar. Ela não quis dizer isso. Pai, ela quis dizer por 12 anos. Vou falar com ela. Vou, você vem dizendo isso desde que eu tinha 7 anos. Outra pausa. Consigo imaginá-lo parado na cozinha, uma mão no balcão, olhos fechados. A mesma postura que ele usa quando o mundo pede algo e ele preferiria estar em qualquer outro lugar. Sinto muito, Nath. Eu sei que você sente. Esse é o problema. Ele deixa isso no ar. Acho que queria perguntar o que eu quero dizer, mas não pergunta. Parte dele já sabe, e é essa parte que ele tem evitado desde o dia em que fez as malas. Deixa eu te ver, ele diz. Só nós. Sem Diane. Vou dirigir até aí neste sábado. Ok, pai. Sábado chega, 10 da manhã. Um texto, Diane não está se sentindo bem. Podemos remarcar? Leio o texto uma vez. Coloco o telefone na mesinha de cabeceira. Desço, como as panquecas que minha mãe fez e dirijo até a livraria para o plantão da tarde. Página 44. Pai cancelou de novo. Diane não está se sentindo bem. Esse é o último registro no caderno. Não porque parei de anotar, mas porque não há mais nada a registrar. A linha entre esperança e reconhecimento de padrão finalmente se rompeu. E, pela primeira vez em 12 anos, estou do lado certo dela. Meu pai ficou sem promessas e eu fiquei sem paciência para acreditar nelas. Julho em Ridgewater é sufocante. O ar, a umidade, as fofocas. Passo a maior parte do tempo dentro da livraria da Mr. Speton, onde o ar-condicionado faz barulho de motor morrendo, mas as prateleiras cheiram a papel antigo e possibilidade. Pego turnos extras, não apenas pela taxa do tribunal. Consegui uma bolsa parcial para Ridgewater Community College, mas livros e materiais não estão cobertos. Cada hora no caixa é mais um livro didático, mais um semestre sem dever nada a ninguém. Mr. Speton me observa organizar a vitrine de leituras de verão numa tarde. Ela tem 72 anos, usa óculos bifocais em corrente de miçangas e nunca fez uma pergunta que não soubesse a resposta. Você está juntando dinheiro para algo específico, Nathalie? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Algo que eu deveria ter feito há muito tempo.
Ela acena com a cabeça, desliza uma pilha de devoluções pelo balcão e deixa por isso mesmo. É isso que eu adoro na Mr. Spetton. Ela entende que algumas conversas ainda não terminaram. Às terças e quintas, eu a ajudo a coordenar o programa de leitura de verão para as crianças do ensino fundamental. Sento de pernas cruzadas no tapete e leio livros ilustrados para crianças de 7 anos que ainda acreditam em finais felizes e pais que voltam para casa quando dizem que vão voltar. Uma menina, Madji, com tranças despenteadas, me traz um desenho de giz de cera da família dela toda semana. Mãe, pai, Madji e um cachorro chamado Biscuit, todos de mãos dadas, todos sorrindo. Eu coloco cada desenho no mural e finjo que o aperto no peito é só calor. Em casa, minha mãe percebe as horas extras. Pergunta, casualmente, mexendo no chá gelado durante o jantar: você está trabalhando mais do que o normal? Vou te contar em breve, mãe. Só preciso ter certeza primeiro. Ela me olha, acena com a cabeça e confia em mim o suficiente para não pressionar. A ligação vem da Mrs. Langley, a mesma da formatura, organizadora das vendas de bolos, a mulher que viu Diane dizer a frase que partiu minha vida ao meio. Nathalie, não quero causar problemas, mas achei que você deveria saber. Ela me conta que estava na casa da Diane para um estudo bíblico. No corredor, há uma parede de fotos emolduradas. A parede da família, como Diane chama. Mr. Langley já tinha visto antes: casamento de Greg e Diane, feriados, ensaio do recém-nascido Tommy. Mas costumava haver uma foto perto do rodapé. Greg segurando uma menininha com tranças bagunçadas. Eu, com 4 anos, sentada no colo dele em alguma feira do condado, algodão doce na mão. Essa foto sumiu, substituída por um retrato de estúdio de Greg, Diane e Tommy, roupas combinando, fundo branco, aquele tipo de foto que grita: esta é a família de verdade. Ela disse que atualizou a parede. Mr. Langley disse: achei que você deveria saber. Agradeci, desliguei e fiquei sentada na beira da cama por muito tempo. Ela não só removeu uma foto. Ela tirou a prova de que eu já fiz parte da vida dele. Me apagou da família como se fosse um erro de digitação, corrigido, deletado, substituído por algo que ela gostava mais. Não ligo para meu pai. Não pergunto por quê. Eu já sei. Diane precisava de uma história limpa, e eu era a mancha. Abro o caderno. Leio cada página. 8 anos de promessas quebradas na minha própria letra, evoluindo das letrinhas arredondadas de criança para a caligrafia firme e precisa que uso agora. Leio a última página: novo nome, Nathalie Ashford. Fecho o caderno, deixo sobre a mesa e digo uma palavra em voz alta. Ok. 28 de julho, meu aniversário de 18 anos. A luz da manhã entra pela janela da cozinha. Minha mãe fez um bolo de limão, meu favorito desde os 9 anos. Vovó Ruth traz girassóis do jardim dela, ainda molhados de orvalho, embrulhados em jornal. Feliz aniversário, querida, diz Ruth, beijando minha testa. 18 anos. Seu avô teria feito uma cadeira de balanço para você. Comemos bolo no café da manhã, porque aniversário não tem regra. Minha mãe canta fora de tom, Ruth acompanha assobiando. A cozinha está quente, amarelada, cheira a açúcar, manteiga e lar. Às 9h47 da manhã, meu celular vibra. Pai, feliz aniversário, Nath. 3 palavras. Nenhuma ligação, cartão ou menção de me ver. Só uma mensagem que exige menos esforço do que pedir um café. Coloco o celular virado para baixo no balcão. Minha mãe vê, mas não comenta. Depois do café, sento minha mãe e Ruth à mesa da cozinha. Minhas mãos estão firmes. Minha voz clara. Quero mudar meu sobrenome para Ashford. A cozinha fica silenciosa. A mão de Ruth encontra a minha do outro lado da mesa. Minha mãe não fala de imediato. Ela me olha como olha para raios-x no trabalho, cuidadosamente, verificando cada fratura. Tem certeza de que é isso que você quer, Nathalie? Não o que a raiva quer. Não estou com raiva, mãe. Cansei de esperar. Ela mantém o olhar, procurando. O que quer que encontre deve ser suficiente, porque os ombros dela caem e ela acena devagar, com certeza. Então é sua decisão. Ruth aperta minha mão, os olhos brilhando.
Vou te levar ao fórum. Empurro a cadeira. O bolo está pela metade. Os girassóis se inclinam para a janela. Meu celular continua virado no balcão, carregando as 3 palavras do meu pai. Eu deixo ali. O Tribunal de Circuito do Condado de Rigevater é um prédio de 2 andares de calcário, com um mastro de bandeira na frente e manchas de água descendo pelas colunas como velhas lágrimas. Ruth estaciona seu Buick no lateral, desliga o motor e se volta para mim. Pronta? Pronta. Estou com uma camisa branca de botões, a que minha mãe passou naquela manhã sem que eu pedisse, alisando cada vinco como se estivesse selando um envelope. Não sei por que a camisa importa, mas importa. Parece uma armadura. Dentro, o escritório do cartório cheira a toneira e cera de piso. Uma mulher atrás do balcão, com óculos de leitura e crachá, olha para mim quando me aproximo. Gostaria de protocolar uma petição para mudança legal de nome. Ela me entrega um formulário de 4 páginas. Preencho no balcão, caneta firme, letra legível. Nome legal atual, Nathalie Anne Meyers. Nome legal solicitado, faço uma pausa. Penso em Walter. Penso em Ruth. Penso em Freixos e lugares de travessia. Nathalie Ruth Ashord. A adição do nome do meio é uma decisão que tomo ali mesmo, de pé no balcão. Ruth ainda não sabe. A atendente revisa o formulário. Motivo da mudança de nome? Pessoal. Gostaria de carregar o sobrenome da família da minha mãe. Ela acena. Sem julgamento. Sem perguntas. Taxa de protocolo, $150. Puxo um envelope branco da minha bolsa. Dentro, 15 notas de $10, contadas 3 vezes na minha mesa na noite anterior. Deslizo pelo balcão. A audiência será marcada em 4 a 6 semanas. Você receberá uma notificação pelo correio. Entro no corredor. Ruth está sentada em um banco de madeira, bolsa no colo, tornozelos cruzados. Está feito? Ela pergunta. O processo foi protocolado? Ela se levanta, me envolve em um abraço e me segura firme. Não diz uma palavra. Não precisa. 3 semanas depois, chega pelo correio o aviso. Data da audiência, 8 de setembro. Dobro o papel, coloco dentro do caderno e continuo meu turno na livraria. Leva exatamente 4 dias para o motorzinho da cidade pequena fazer o que sabe fazer. Alguém no tribunal conhece alguém que conhece o Greg. É assim em Rigevater. A informação corre mais rápido que a luz e viaja o dobro da distância. Meu celular toca em uma quinta-feira à noite. Pai. A voz dele soa diferente, mais alta, mais tensa. O tom de alguém que acabou de receber informações para as quais não estava preparado. Nath, alguém no tribunal me contou que você entrou com um pedido. O que está acontecendo? Estou mudando meu sobrenome, pai. Você não pode fazer isso. Posso. Tenho 18 anos. Por que faria isso? Porque já não é meu há muito tempo. Ouço ele engolir. Ao fundo, a voz da Diane, aguda, perguntando: o que aconteceu? Ele cobre o telefone com a mão, mas ainda consigo ouvir, abafado, distorcido. O som de um homem puxado em 2 direções escolhendo o caminho mais fácil sempre. Nathalie, por favor, me deixe consertar isso. Você teve 12 anos para consertar isso. Diane não quis dizer isso. A palavra cai como uma porta se fechando. Ele fica em silêncio. Consigo ouvir a respiração pelo nariz, o som de alguém que acabou os argumentos mas não está pronto para parar de falar. Eu te amo, Nath. Eu sei. Adeus, pai. Desligo. Minhas mãos não tremem. Minha voz não vacilou. Sinto a mesma calma clara e plana que senti no dia em que protocolei o pedido. A calma de quem já atravessou o rio e não olha para trás. Ele liga mais 4 vezes naquela semana. Não atendo. Não há mais nada a dizer que os $150 e a data da audiência já não tenham dito por mim. Então, meu pai descobriu, e eu podia ouvir na voz dele. Não culpa. Ainda não. Medo. Medo do que as pessoas diriam,
medo da história que toda a cidade montaria ao ver o nome Nathalie Meyers desaparecer dos registros. Se você acha que ele deveria ter sentido culpa em vez de medo, comenta aí. E se você está assistindo até aqui, obrigado. O dia da audiência está chegando e você vai ver o que aconteceu dentro daquele tribunal. Diane não perde tempo. Dias depois da ligação do Greg, ela inicia sua campanha. Não de forma barulhenta. Diane nunca age alto. Ela trabalha com sussurros, correntes de telefone e comentários cuidadosamente colocados nas mesas certas. Minha mãe me conta sobre a ligação. A voz da Linda é fria, o tom que ela usa quando está irritada, mas disciplinada demais para demonstrar. Diane me ligou no trabalho. O que ela queria? Ela disse: você está humilhando o marido dela. O que você respondeu? Linda se encosta no balcão da cozinha, braços cruzados. Eu disse que o marido dela humilhou a própria filha por 12 anos. Quase sorriu. Ela respondeu: você é ingrata, eles pagaram pensão alimentícia. E eu disse que pensão não é criar filho. Diane não para com a Linda. Liga para duas mulheres do grupo bíblico dela, para uma prima do Greg em Springfield e para uma vizinha. A história que ela conta é consistente, bem polida e completamente reescrita. Nathalie está fazendo isso para punir o Greg, chamar atenção, machucar a família em um momento vulnerável, com o bebê recém-nascido e Greg trabalhando horas extras. Algumas pessoas concordam. Pessoas que conhecem a Diane, que já se sentaram à mesa dela no dia de ação de graças e admiraram os cartões de lugar com caligrafia perfeita. Mas outras, as que estavam na formatura, as que ouviram aquelas 8 palavras, não concordam. A Mr. Speton, na livraria, coloca os óculos bifocais na mesa e diz: essa mulher disse o que disse, e agora está tentando reescrever a história. Meu antigo professor de história, o Sr. Donovan, me manda um e-mail: orgulhoso de você, Nathalie. Sempre estive. A narrativa contrária de Diane tem uma falha fatal: a formatura aconteceu em público. Testemunhas lembram. Histórias permanecem. E em uma cidade como Ridgewater, a verdade não fica enterrada só porque alguém com papelaria bonita tenta encobrir. 8 de setembro. Amanhã está fresca para Missouri. Primeiro sinal de outono entre a umidade. Coloco a camisa social branca. A mesma. Minha mãe passou de novo. Ruth dirige. Linda vai no banco de trás. Ninguém fala. O rádio desligado. O único som é o motor do Buick e o canto das cigarras, cantando suas últimas músicas de verão. O tribunal é pequeno, nada parecido com os filmes. Paredes de madeira, luzes fluorescentes, o leve zumbido de um ventilador de teto perdendo a luta contra o calor. Uma escrivã senta-se à esquerda da bancada. A placa do juiz lê: Honorável Patrícia Marohov. Sento na mesa da peticionária. Ruth e Linda estão na galeria atrás de mim, primeira fila, ombro a ombro. Observando a sala, 2 outros casos na pauta daquela manhã. Um homem mais velho pedindo a restauração de nome após divórcio. Uma mãe jovem acrescentando um hífen. Sem Greg, sem Diane, ninguém do lado dos Meyers. A cadeira à minha frente está vazia. A juíza Morrow entra. Nos levantamos. Sentamos. Ela abre meu processo. Pedido de mudança legal de nome, Nathalie Anne Meyers para Nathalie Ruth Ashford. Ela me observa por cima dos óculos. Há objeções legais registradas? A escrivã confere: nenhuma objeção registrada, meritíssima. A juíza se volta para mim. Jovem senhora, você entende que esta é uma mudança legal permanente? Sim, meritíssima. E que é sua decisão, tomada livremente? Ela mantém meu olhar por um instante e então assina a ordem. O som da caneta riscando o papel. Um som pequeno, o som de 12 anos chegando ao fim em um só traço. Eficaz a partir de hoje, seu nome legal é Nathalie Ruth Ashford. Atrás de mim, Ruth solta um suspiro. Ouço ela engolir em seco ao perceber o nome do meio. Ela não sabia. Me viro e vejo que ela está chorando. Saímos do tribunal sob o sol de setembro. As colunas de calcário projetam sombras longas no estacionamento. Um esquilo atravessa correndo a base do mastro da bandeira. Tudo parece comum e,
Ao mesmo tempo, nada é o mesmo. Ruth segura minha mão esquerda. Linda segura a direita. Caminhamos assim, 3 juntas, de mãos dadas, até o buque. Ninguém fala até chegarmos ao carro e então todos falam ao mesmo tempo. Ruth Ashford, minha avó diz, enxugando os olhos com o dorso da mão. Você colocou meu nome aí. Você mereceu, querida. Eu não mereci nada. Só apareci. Foi exatamente isso que fez você merecer, vovó. Linda abre a porta do carro, para, e me puxa para dentro. Ela me segura do jeito que costumava quando eu era pequena, uma mão na parte de trás da minha cabeça, a outra pressionada nas minhas costas. Sinto o peito dela tremer. Estou orgulhosa de você, ela sussurra. Ali, naquele instante. Entramos no carro. Ruth liga o motor e depois desliga. Vamos parar para tomar sorvete, ela anuncia. 3 bolas, sem negociação. Dirigimos até a sorveteria na Route 9, o mesmo lugar que Ruth me levou depois daquele último dia de ação de graças. O mesmo lugar que frequentamos desde que eu era pequena e precisava da cadeirinha. Ruth pede butter pecan. Linda escolhe morango. Eu peço menta com chocolate, como sempre. Sentamos na mesa de piquenique à frente, pernas grudando no banco de metal, sorvete escorrendo mais rápido do que conseguimos comer. Olho para a ordem judicial dobrada dentro da minha bolsa, Nathalie Ruth Ashford, tinta preta em papel branco, legal, final, minha. Não senti vitória. Senti algo mais silencioso. Senti que era eu mesma naquela noite. Sento na minha escrivaninha, sob a lâmpada com a cúpula torta, um envelope branco, uma folha de papel e uma caneta. Venho compondo essa carta na minha cabeça há semanas. O primeiro rascunho era longo. Páginas com tudo o que eu queria dizer, cada aniversário perdido, cada visita que não aconteceu, cada vez que Diane dizia algo cruel e ele não dizia nada. Queria expor tudo linha por linha para que ele não pudesse fingir que não sabia. Mas então percebi, ele sabe. Sempre soube. O problema nunca foi informação. Foi escolha. Ele escolheu o conforto da Diane em vez da minha existência. Escolheu o silêncio em vez da defesa. Escolheu o caminho de menor resistência todas as vezes. E 12 anos nesse caminho cavaram um abismo entre nós que nenhuma carta poderia preencher. Então, não preciso de parágrafos. Não preciso de argumentos. Só preciso que ele ouça a única verdade que não pode negar. Destampo a caneta. Escrevo 3 palavras, ela estava certa. 3 palavras. Diane disse que eu nunca fui realmente filha dele. E os 12 anos de ausência, o silêncio na minha formatura, a cadeira vazia na minha audiência fizeram dela certa. Ela não falou uma profecia. Ela descreveu o que ele construiu. Dobro a folha uma vez e a deslizo para dentro do envelope. Depois, pego na minha bolsa a ordem judicial, a cópia que a escrivã me deu, e a coloco ao lado da nota. Escrevo o endereço dele na frente, o mesmo que ele tem desde que se casou com Diane. Destaco um selo do rolo que Ruth guarda na gaveta de miudezas e o pressiono no canto. Caminho até a caixa de correio no final da entrada, abro a porta, coloco o envelope lá dentro, fecho, levanto a bandeirinha. Pronto. Não faço acompanhamento. Não ligo. Não passo pela casa dele, não checo redes sociais, não pergunto a ninguém o que aconteceu quando ele abriu o envelope. A carta é um ponto final, não o início de uma conversa. Mas Rigevater é Bridivater, as paredes são finas e as pessoas falam. 3 dias depois de enviar a carta, minha mãe chega do plantão no hospital com aquele olhar. O olhar que diz que ela sabe de algo, mas ainda não decidiu se vai contar. Denise, na recepção, comentou, Greg Meyers não anda sendo ele mesmo essa semana. Veio na urgência só para checar a pressão. Parecia que não tinha dormido. Não pergunto detalhes. Não preciso deles. No domingo seguinte, Ruth recebe notícias da amiga Margarete, da primeira igreja batista. Greg foi ao culto da manhã sozinho. Sem Diane, sem Tommy. Sentou-se no banco de trás, cabeça baixa durante toda a hora. Quando o pastor Davis perguntou se ele estava bem, Greg balançou a cabeça e saiu antes da bênção final. Parecia um homem que acabou de ler seu próprio obituário, diz Ruth.
Eu a sinto. Não sinto satisfação. Não sinto pena. Sinto apenas o peso estranho e oco de uma porta que eu mesma fechei. A consciência de que precisava acontecer e a dor de saber o que está do outro lado. Vou trabalhar. Organizo a nova remessa de lançamentos de outono. Mr. Speton pergunta se quero ajustar meu crachá. Sim, por favor. Ela imprime um novo na máquina de etiquetas, Natalie Ashford. Prendo no avental. Fica no mesmo lugar que o antigo, só que com outro nome. Mr. Speton olha para ele, olha para mim e acena uma vez. Bom para você, Natalie. Só isso, e já é suficiente. Ele aparece na livraria numa quarta-feira. O sino da porta toca. Estou atrás do caixa, etiquetando livros usados com a pistola de adesivos. Olho para cima e lá está ele. Meu pai, parado entre a seção de jovens adultos e autoajuda, o que parece uma metáfora óbvia demais para ignorar. Ele parece mal camisa amarrotada, barba por fazer além do ponto intencional, olhos vermelhos como se estivesse esfregando o dia todo. Cheira a café e algo azedo. Nath, podemos conversar? Estamos conversando. Ele faz uma careta, dá um passo mais perto. As mãos caídas ao lado do corpo, sem saber o que fazer com elas. Eu não sabia que estava tão ruim. Coloco a pistola de adesivos na mesa. Sim, está ruim. Você deveria ter feito algo. Você deveria ter feito muitas coisas, pai. Ele fica ali, absorvendo tudo. Eu observo seu maxilar se mover, sua garganta trabalhar. Ele está tentando achar a frase certa, a combinação de palavras que destrancaria a porta que eu fechei, mas não existe. Algumas portas não têm chave. Tem dobradiças que só giram em uma direção. Posso consertar isso? Você não pode desfazer o que já aconteceu, e eu não preciso que faça isso. Só precisava que soubesse o porquê. Aquelas 3 palavras, ele diz, com a voz falhando, eram a verdade, e você sabe disso. Ele me olha. Por um longo instante, ele apenas olha, e vejo algo que nunca tinha visto no rosto do meu pai antes. Não raiva, não autopiedade, mas reconhecimento. A lenta, terrível compreensão de um homem que finalmente percebe a destruição que passou todos os dias por 12 anos sem enxergar. Ele assente uma vez, depois se vira e sai. O sino toca de novo. A porta se fecha. Minhas mãos tremem por 30 segundos. Seguro o balcão até pararem. Então volto a etiquetar os livros. Em uma cidade como Ridgewater, não é preciso encostar o ouvido na parede. As paredes falam sozinhas. Em uma semana, a história chega até mim em fragmentos, passada pela rede de mulheres da igreja, encontros no supermercado e conversas de quintal que formam o sistema circulatório de qualquer cidade pequena americana. Greg e Diane tiveram uma briga de verdade, não aquelas discussões cuidadosamente moduladas que Diane costuma orquestrar, mas daquelas que fazem as janelas tremerem e os vizinhos se afastarem no quintal. Os detalhes chegam através da Mrs. Langley, que ouviu da vizinha que mora 2 casas adiante da casa dos Meyers. Diane, isso é culpa sua. Você deixou ela fazer isso, Greg. E essa é a parte que todo mundo repete, a parte que se espalha mais rápido porque as pessoas em Ridgewater esperavam 12 anos para ouvir Greg Meyers reagir a algo. Você disse que ela nunca foi minha filha na formatura, na frente de todo mundo. Diane tentou responder. Você estava certa, Diane. Foi o que ela escreveu. Ela estava certa. E está, porque eu deixei você tornar isso realidade. Dizem que Diane ficou em silêncio depois disso. Ninguém podia confirmar quanto tempo durou, mas a vizinha disse que foi a primeira vez em 11 anos que não ouviu a voz de Diane se espalhando pelo ar da noite. Eu ouço tudo de segunda mão. Não pedi por isso. Não comento. Não ligo para o meu pai para saber como ele está. E não ligo para Diane para fincar a faca. As 3 palavras fizeram o trabalho, não como armas, mas como espelhos. E com espelhos não se discute o que eles mostram. Só se fica parado e se observa. Nas semanas seguintes, a mudança de nome se espalha por Ridgewater como toda notícia em cidades pequenas, em camadas, cada uma mais fina que a outra, até se tornar parte do ruído de fundo. Mr. Speton é a primeira a dizer em voz alta, na livraria.
Ajusta seus óculos bifocais, olha para meu novo crachá e diz: Ashord combina com você. Então ela me pede para reorganizar a sessão infantil, e a vida continua. Mr. Donovan, meu antigo professor de história, aquele que me escreveu uma carta de recomendação, manda um e-mail de acompanhamento. Sempre soube que você era mais forte que suas circunstâncias. Seu avô Walter teria orgulho. A bibliotecária da biblioteca pública atualiza meu cartão sem comentar. A funcionária do Detran processa minha nova carteira de motorista com a mesma eficiência séria que aplica em tudo. Sorria, ela diz, e a câmera dispara. Do outro lado da cidade, as ondas são menos gentis. Duas das amigas de estudo bíblico da Diane param de atender suas ligações. Não de forma dramática, nem confrontativa, apenas o afastamento lento que acontece quando alguém decide que não quer se associar a uma história em que estava enganado. O incidente da formatura é recontado em almoços coletivos e salões de beleza. A cada narrativa, Diane se torna um pouco mais vívida, suas palavras um pouco mais afiadas. Greg começa a frequentar a primeira igreja batista sozinho. Todos os domingos, banco de trás, Diane fica em casa com Tommy. Eu não acompanho nada disso deliberadamente. Ouço como se ouço a previsão do tempo, de forma passiva, no meio de outras conversas. Estou ocupada. Atualização do CPF, carteira de motorista, formulários da faculdade. Cada um carimbado, assinado e arquivado em nome de Nathalie Ruth Ashord. Cada formulário é um pequeno ato de construção. Não estou destruindo nada, estou construindo algo que sempre deveria ter existido, um nome que me pertence. Acontece numa terça-noite. Nada de especial. Sem aniversário, sem gatilho. Só minha mãe e eu na mesa da cozinha. Macarrão restante e o zumbido baixo da geladeira. Linda empurra o prato de lado e cruza as mãos. Ela faz isso quando está prestes a dizer algo que vem guardando há algum tempo. Já a vi fazer isso antes, ao dar notícias ruins no hospital. Eu nunca falei mal do seu pai na sua frente. Você sabe disso. Sei, mãe. Fiz essa escolha cedo, quando você era pequena. Não queria que carregasse minha raiva junto com a sua. Foi a decisão certa. Ela balança a cabeça. Talvez, mas eu deveria ter te dito antes que você não devia a ele sua paciência. Não era seu dever dizer isso. Era dever dele não precisar que você dissesse. Isso atinge. Vejo o impacto. O queixo dela cai levemente. Os olhos brilham. E pela primeira vez desde que eu tinha 6 anos, minha mãe chora na minha frente. Não aqueles soluços abafados contra o travesseiro que eu ouvi através da parede quando criança. Lágrimas de verdade, desprotegidas, escorrendo pelo rosto à luz da cozinha. Desculpe por não ter conseguido te proteger de tudo isso. Você me protegeu, você e a vovó, todos os dias. É por isso que agora sou Ashord. Ela estende a mão pela mesa. Eu a seguro. A força da mão dela é a mesma que usava na emergência, firme, estável, feita para segurar alguém quando tudo está desmoronando. Ficamos ali por um tempo. O macarrão esfria. A geladeira zune. A luz da cozinha deixa tudo suave e amarelado. Seu pai não merece você, ela diz baixinho. Eu sei, mas não fiz isso por causa dele. Fiz por mim. 15 de setembro, meu primeiro dia na Bridgewater Community College. O campus tem 3 prédios de tijolos e um estacionamento. Nada sofisticado, mas o ar cheira a cadernos novos e recomeços. Estou na segunda fila da aula de introdução à composição em inglês, sala 204. Luzes fluorescentes zumbindo acima. A professora, doutora Olis, uma mulher de cabelo curto e grisalho e voz áspera e acolhedora, abre a lista de presença e começa a chamar os nomes: Adams, Alvarez, Anderson, cada um respondido com um presente ou uma mão levantada. Nathalie Ashord. Presente. Uma palavra, 2 sílabas de um nome que tenho há exatamente 7 dias. Ouço sair da boca da professora e encaixar perfeitamente. Do jeito que uma chave encaixa em uma fechadura que você nem sabia que estava emperrada. Ashord presente. Contabilizada. Uma garota ao meu lado, cabelo ruivo, sardas, caderno cheio de rabiscos, se inclina. Ashord, que nome legal. É irlandês?
Em inglês, respondo. Significa uma travessia perto de Freixos. Meu avô era carpinteiro. Muito melhor que o meu. Sou Jace Miller. Tem literalmente 4 Millers neste prédio. Sorriu. Ela sorri de volta. E assim, sou Natalie Ashford. Para alguém que não faz ideia do tribunal, do caderno, das 3 palavras ou dos 12 anos que me trouxeram até aqui. Para Jace, sou apenas uma garota com um sobrenome interessante e um avô que construía coisas. Não conto a história. Não preciso. A beleza de um novo nome é que ele não carrega o peso antigo, a não ser que você mesmo carregue. Abro meu caderno, novo, espiral, pautado para a faculdade. A primeira página está em branco. Sem promessas quebradas, sem datas canceladas, apenas espaço esperando para ser preenchido com algo que eu escolho. Aprendo sobre Greg através da cidade. Como o tempo chega, você não precisa procurá-lo, ele simplesmente aparece na sua janela. Ruth me conta no jantar de domingo que Greg começou a fazer terapia em Springfield. Dirige 40 minutos cada trajeto 2 vezes por semana. Ela ouviu isso de Margarete, da igreja, que ouviu da recepcionista do terapeuta, porque em Rigevater até a terapia não consegue se esconder atrás de uma porta fechada. Ele vai sozinho. Ruth acrescenta que Diane não queria que ele fosse. Dizia que ele estava fazendo tempestade em copo d'água. Eu coloco o garfo na mesa. Bom para ele. Você está bem com isso? Ele está fazendo o que deveria ter feito há 12 anos. É tarde, mas não é nada. Greg e Diane não se divorciam. Esse tipo de história não termina assim. Limpo, sem drama, com papéis assinados e caixas prontas. Mas não é assim que acontece. A dinâmica muda. A voz de Diane na casa fica mais baixa. A de Greg, mais firme. O equilíbrio se ajusta, como uma casa que se acomoda depois de anos inclinada para um lado. Um mês depois da audiência, uma carta chega em nossa casa. Escrita à mão. A letra quadrada de Greg em uma folha pautada. Sem remetente, mas eu reconheço a caligrafia. Abro-a na minha mesa. Ele escreve que sente muito. Que sabe que pedir desculpas não basta. Que não está me pedindo para voltar, perdoar ou fingir. Que está tentando entender como deixou isso acontecer. E que está começando a ver respostas que não gosta. A carta tem 2 páginas. É a maior quantidade de palavras que meu pai me deu desde que eu tinha 6 anos. Dobro-a, coloco na gaveta da mesa e fecho. Não a jogo fora. Não escrevo de volta. Algumas cartas merecem ser guardadas. Nem todas merecem resposta. A nova carteira de motorista chega numa quinta-feira. Eu a pego no balcão do DMV, assino no tablet digital e me afasto para olhar sob a luz fluorescente. Natalie Ruth Ashford, cabelo castanho, olhos verdes, 1,68 metros, doadora de órgãos. A foto está melhor que a antiga. Algo na expressão. Na última foto, eu parecia alguém esperando permissão. Nesta, pareço alguém que parou de pedir. Passo o dedo sobre o nome. O plástico é liso, o texto pequeno e oficial, do tipo que diz: esta é sua identidade segundo o estado do Missouri. Mas parece maior que o Missouri. Parece o primeiro documento honesto que já segurei. Em casa, Ruth pede para ver. Eu entrego. Ela segura a distância, com os bifocais na outra mão, e lê cada linha. Olha só, diz ela. Você tem o nome do seu avô em uma foto muito melhor que a minha. Você não tem uma foto ruim, vovó. Tenho. 2019, eu espirrei. Ela me devolve a carteira, e eu deslizo para minha bolsa. No mesmo espaço onde a antiga ficava. Onde Natalie Meyers viveu por 2 anos e 3 meses. Cabe do mesmo jeito. Pesa do mesmo jeito. A diferença é invisível para qualquer outra pessoa, mas eu sinto. Sinto a ausência de um nome que nunca foi meu e a presença de um que é. Não é dramático. Não é cinematográfico. É um cartão de plástico e uma carteira de couro que vou tirar em supermercados, blitzes de trânsito e momentos tão comuns que nunca virarão história. E esse é exatamente o ponto. Meu nome não precisa mais ser uma história.
Só precisa ser meu. Naquele fim de semana, eu limpo meu quarto. Não aquele tipo de limpeza onde você enfiava tudo no armário e dizia que estava pronto. A limpeza de verdade, onde você puxa caixas debaixo da cama e decide o que fica e o que vai. Encontro o caderno no fundo de uma pilha, preso entre um troféu de concurso de soletração da quinta série e uma caixa de sapatos cheia de cartões de aniversário da Ruth. Sento no chão, de pernas cruzadas, e abro. Primeira página. Letra redonda e cuidadosa, do tipo que uma criança da terceira série usa quando quer acertar cada letra. Papai disse que viria ao meu recital de piano. 12 de março. Ele não veio. Página 20. A letra está mais afiada, inclinada para frente, as letras ficando mais altas e apertadas. Papai cancelou a viagem para a feira do condado. Emergência no trabalho. Página 36. Quase minha letra atual a taxa do tribunal $200. Vou precisar de 8 turnos na livraria. Página 44. Última entrada. Papai cancelou de novo. Diane não está se sentindo bem. 47 promessas, 47 quebradas, escritas em tinta que mudava de cor ao longo de 8 anos. Azul, preta, roxa, de volta ao preto porque eu usava qualquer caneta que estivesse por perto. O caderno está amassado, manchado de café, a lombada rachada de tanto abrir e fechar. Fecho-o. Não rasgo as páginas. Não queimo. Não jogo no lixo com discurso de desapego. Coloco-o em uma caixa de papelão debaixo da cama, junto de um ursinho de pelúcia chamado Capitão e minha foto da quinta série. Coisas de uma vida que superei, mas não abandonei. Eu não preciso mais do caderno. Mas o guardo porque prova que eu não estava inventando. Cada promessa, cada cancelamento, cada chuva de imprevistos, tudo documentado em uma letra de criança que cresceu até virar a de uma mulher. Prova de que eu dei todas as chances. Quero ser honesta com você sobre algo. Não mudei meu nome para machucar meu pai. Mudei porque carregar o nome dele me machucava. Cada vez que uma professora chamava Nathalie Meyerza na chamada, eu ouvia o eco de um homem que disse que voltaria na sexta-feira. Cada vez que assinava meu nome em uma prova, em um formulário de emprego ou em um cartão de aniversário, eu escrevia a assinatura de alguém que escolheu não aparecer. Durante 12 anos, acreditei que se eu fosse boa o suficiente, com notas altas, comportamento perfeito, paciente o suficiente, meu pai voltaria. Ele veria o que estava perdendo e me escolheria. Ele não voltou. E quero que você ouça isso claramente. Essa foi a falha dele, não minha. Uma criança não deveria ter que conquistar a presença do pai. Presença não é recompensa. É responsabilidade. As 3 palavras que escrevi naquela carta não eram vingança. Eram um espelho. E às vezes, um espelho é a única coisa que pode alcançar alguém que passou anos olhando para outro lado. Eu não sei o que acontece a seguir entre eu e meu pai. Talvez ele continue fazendo terapia. Talvez escreva mais cartas. Talvez, um dia, daqui a anos, eu abra aquela gaveta e responda. Eu não sei. Mas sei de uma coisa, aconteça o que acontecer, vai acontecer do meu jeito, com o meu nome, no meu tempo. Se você está carregando um nome, um relacionamento ou uma expectativa que não parece sua, você tem o direito de largar. Não por ódio, não por vingança, mas por autorrespeito. Porque autorrespeito não é algo que alguém te dá. É algo que você constrói, decisão por decisão, até que suporte seu próprio peso. Meu nome é Nathalie Ruth Ashordi, pela primeira vez na minha vida, meu nome soa como eu. Agora é outubro. Os freixos ao longo da propriedade da vovó Ruth ficaram dourados. A luz da varanda forma um círculo quente no chão de madeira. Grilos. O cheiro de fumaça de lenha vindo da chaminé de alguém na rua. Sento na cadeira de balanço da esquerda. Ruth senta na da direita. 2 xícaras de chá de camomila, vapor subindo no ar fresco. Estamos aqui desde que eu era pequeno o suficiente para caber no colo dela. E o ritmo não mudou, balança para frente, balança para trás. Deixe o silêncio falar. Sabe o que seu avô diria agora? Pergunta Ruth. O quê? Ela sorri. Aquele sorriso lento e completo que ela guarda para os momentos que realmente importam.
Ele diria, sobre o tempo, finalmente. Eu rio. Rio de verdade, daquelas risadas que começam no peito e sobem até o corpo inteiro entrar na brincadeira. Ruth entra na risada também, a cadeira rangendo mais rápido, o chá quase transbordando da xícara. Rimos até os grilos se lencarem e a luz da varanda piscar. Então voltamos ao silêncio confortável que só duas pessoas que confiam plenamente uma na outra conseguem compartilhar. Olho para cima. Céu de outubro cheio de estrelas, mais do que você vê na cidade. Em algum lugar atrás dessas estrelas, Walter Ashford está lá. O homem que construiu esta casa, que plantou essas árvores, que deu seu nome a uma família que o carrega com orgulho. Oi, vovô Walter, digo para o céu. É bom finalmente te conhecer direito. Eu sou a Nathalie. Nathalie Ashford. Ruth estende a mão e aperta a minha. A palma dela está quente por causa da xícara. O aperto é o mesmo que me manteve firme a vida inteira. E essa, eu digo, é a minha história. Essa é a minha história. E se ela te fez sentir algo, raiva, alívio, reconhecimento, adoraria ouvir sobre isso. Deixe um comentário. Você já largou algo que não era seu para carregar? Um nome, um relacionamento, uma expectativa que alguém colocou nos seus ombros? Se você passou por algo assim, não está sozinho. E sua história também importa. Clique em inscrever-se se ainda não fez e confira a descrição abaixo para mais histórias como esta. Te vejo no próximo vídeo. Meu nome é Nathalie Ashford e eu escolhi ele.